Eita glória, muito bom dia, paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica diária. Hoje vamos dar sequência nessa leitura especial que temos feito nesses últimos dias do livro de Juízes, onde tem ali uma advertência para nós, né? Que pode acontecer com as pessoas, seres humanos, quando eles afastam de Deus. Aquele povo quando estava com Josué, quando estava com Moisés, já era difícil. Quando eles ficaram então sem eles começaram a fazer o que bem dava na sua telha. E olha que em Josué capítulo 24, versículo 15, ele vai ser claro em dizer assim, ó, quando vocês cruzarem ali o rio, lembre-se de uma coisa, vai precisar obedecer a palavra, para que vocês sejam bem-sucedidos na terra, senão vocês vão perecer. E foi exatamente o que aconteceu. E hoje nós vamos continuar vendo um pouquinho mais disso e também orando a Deus para que a gente consiga captar, usar como orientação também para as nossas vidas. Amém? Deus te abençoe então, que você tenha uma excelente sexta-feira em nome de Jesus e que seja uma bênção a sua leitura agora. Vamos a ela. Juízes capítulo 17. Mica e os ídolos. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Ele disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que lhe foram roubadas, e a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo. Eu o peguei. Então a mãe lhe disse: que o Senhor o abençoe, meu filho. Assim ele devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, que disse: de minha parte dedico esta prata ao Senhor Deus, a favor de meu filho. Será usada para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Por isso, agora eu devolvo esta prata para você. Porém o filho devolveu a prata à sua mãe, que pegou 200 moedas de prata e as deu a um ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem ficou na casa de Mica. E assim este homem Mica veio a ter um santuário. Fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, e consagrou um de seus filhos para ser sacerdote. Naqueles dias, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais certo. Havia um homem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e estrangeiro naquele lugar. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá em busca de outro lugar para morar. E assim, seguindo o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. E Mica lhe perguntou: de onde você vem? E ele respondeu: sou levita de Belém de Judá e estou procurando um lugar para morar. Então Mica disse: fique comigo como meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, a roupa e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. E o jovem era para ele como um de seus filhos. Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser o seu sacerdote. E o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse: agora sei que o Senhor me fará bem, porque tenho um levita como sacerdote. Juízes capítulo 18. Mica e a tribo de Dan. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas estava procurando um território para morar, porque até aquele dia não tinha recebido herança entre os filhos de Israel. Então os filhos de Dan enviaram 5 homens dentre todas as famílias da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, para espiar e explorar a terra. E lhes disseram: vão e explorem a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica e ali pernoitaram. Quando se aproximaram da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Chegaram perto dele e lhe perguntaram: quem trouxe você para cá? O que você está fazendo aqui? E o que prende você a este lugar? Ele respondeu: assim Mica fez comigo.
Ele me contratou e eu me tornei o sacerdote dele. E eles lhe disseram: então, por favor, consulte a Deus para que saibamos se o caminho que seguimos irá prosperar. O sacerdote respondeu: vão em paz, o caminho de vocês está sob as vistas do Senhor. Os cinco homens partiram e chegaram a Laís. Viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, segundo o costume dos sidônios, e em paz e sem desconfiar de nada. Nem autoridade havia que, por qualquer coisa, os oprimisse. Moravam longe dos sidônios e não tinham contato com os outros povos. Então os 5 homens voltaram a seus irmãos em Zorá e Estaol. E esses irmãos lhe perguntaram: e então, o que nos dizem? Eles responderam: preparem-se e vamos atacá-los, porque examinamos a terra, e eis que é muito boa. Vão ficar aí parados? Vão depressa e ocupem aquela terra. Quando chegarem lá, vão encontrar um povo que não desconfia de nada. A terra é ampla e Deus a está entregando nas nossas mãos, nas mãos de vocês. É um lugar em que não falta nada do que existe na terra. Então partiram dali, do meio da tribo dos danitas de Zorá e de Estaol, 600 homens armados com suas armas de guerra. Subiram e acamparam em Kiriat Jearim, em Judá. Por isso, aquele lugar é chamado de Maané Dan até o dia de hoje. Fica a oeste de Kiriat Jearim. Dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: vocês sabiam que numa daquelas casas há uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, uma imagem de escultura e uma fundição? Decidam, pois, o que vão fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do jovem levita, que era a casa de Mica, e o saudaram. 600 homens da tribo de Dan, armados com suas armas de guerra, ficaram à entrada do portão. Porém, os 5 homens que tinham ido espiar a terra entraram na casa e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, enquanto o sacerdote estava em pé à entrada do portão com 600 homens, que estavam armados com as armas de guerra. Quando eles entraram na casa de Mica e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, o sacerdote perguntou: o que é isso que vocês estão fazendo? Eles responderam: fique calado, não diga nada a ninguém. Venha conosco e seja o nosso conselheiro e sacerdote. Ou você acha que é melhor ser sacerdote na casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? O sacerdote ficou contente. Pegou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Eles deram meia volta e partiram, não sem antes colocar diante de si as crianças, o gado e os seus bens. Quando eles já estavam longe da casa de Mica, os vizinhos destes se reuniram e foram atrás dos filhos de Dan. Eles gritaram para os filhos de Dan, que, voltando, se perguntaram a Mica: o que é que você quer? Por que você convocou todo esse povo? Mica respondeu: vocês pegaram os deuses que eu fiz e também o meu sacerdote e foram embora. O que sobrou para mim? E vocês ainda me perguntam: o que é que você quer? Porém os filhos de Dan lhe disseram: seria melhor você ficar calado, porque, senão, alguns dos nossos homens poderiam ficar irritados e acabariam atacando você. Nesse caso, perderiam a vida, você e os da sua casa. Assim os filhos de Dan seguiram o seu caminho, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, deu meia volta e foi para casa. Os homens de Dan levaram as coisas que Mica havia feito e também o sacerdote dele, e foram a Laís, a um povo que vivia em paz sem desconfiar de nada. Mataram os moradores ao fio de espada e queimaram a cidade. Não houve ninguém que os livrasse, porque moravam longe de Sidom e não tinham contato com outros povos. A cidade ficava no vale junto a Bet-Reob.
Os filhos de Dan reedificaram a cidade e passaram a morar nela. Eles chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que era filho de Israel. Porém, no passado, o nome dessa cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés. E ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica ficou entre eles durante o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Juízes capítulo 19. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos lados da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, ela se irritou com ele e, deixando-o, voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá, onde ficou durante uns 4 meses. Seu marido, levando consigo seu servo e 2 jumentos, foi atrás dela para tentar convencê-la a voltar. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando viu o levita, saiu alegre a recebê-lo. O sogro, o pai da moça, convenceu o levita a ficar com ele durante 3 dias. Comeram, beberam, e o casal se alojou ali. No 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Mas o pai da moça disse a seu genro: "Coma alguma coisa, para você ter mais força para a viagem. Depois disso, vocês podem ir embora." Os 2 se sentaram e comeram e beberam juntos. Então o pai da moça disse ao homem: "Por favor, fique aqui mais uma noite e alegre o seu coração." Quando o homem se levantou para partir, o seu sogro insistiu para que ficasse, e ele mais uma vez pernoitou ali. No 5º dia, ele se levantou de madrugada para partir, mas o pai da moça lhe disse: "Coma alguma coisa, fique até o entardecer." E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele, a sua concubina e o seu servo. Mas o sogro dele, o pai da moça, lhe disse: "Olhe, está ficando tarde, e a noite vem chegando. Passe mais uma noite aqui. Este dia já está acabando. Passe aqui a noite e alegre o seu coração. Amanhã de madrugada, vocês podem se levantar e viajar de volta para sua casa." Porém o homem não quis passar ali mais uma noite. Ele se levantou, partiu e chegou até a altura de Jebus, isto é, Jerusalém. Com ele ia os 2 jumentos encilhados e também a sua concubina. Quando chegaram perto de Jebus, o dia já estava chegando ao fim. Então o servo disse a seu senhor: "Venha, vamos sair da estrada e entrar nessa cidade dos jebuseus e passemos ali a noite." Porém o seu senhor lhe disse: "Não vamos entrar em cidade estranha nenhuma, que não seja dos filhos de Israel. Vamos um pouco mais adiante até Gibeá." E continuou: "Venha, vamos a um desses lugares e pernoitamos em Gibeá ou em Ramá." Assim passaram adiante e continuaram a viagem. E o sol se pôs quando chegaram a Gibeá, que pertence a Benjamim. Saíram da estrada para entrar em Gibeá, a fim de nela passarem a noite. O levita entrou e se sentou na praça da cidade, porém não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Eis que, ao anoitecer, um homem velho estava voltando do seu trabalho no campo. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Os outros habitantes do lugar eram benjamitas. Quando o homem ergueu os olhos e viu o viajante na praça da cidade, perguntou: "Para onde você está indo? E de onde você vem?" O levita respondeu: "Estamos viajando de Belém de Judá para os lados da região montanhosa de Efraim, de onde eu sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor. Ninguém me recebeu em sua casa, embora tenhamos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, e para a sua serva, e para o moço que vem com estes seus servos. Não nos falta nada." Então o velho disse: "Que a paz esteja com você. Tudo o que lhe vier a faltar, fica a meu encargo. Só não passem a noite na praça." Ele os levou para sua casa e deu pasto aos jumentos, depois de lavarem os pés e comerem e beberem.
Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, alguns homens malignos, cercaram a casa e começaram a bater na porta. E disseram ao velho, o dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa para que abusemos dele. O dono da casa saiu para falar com eles e disse: não, meus irmãos, não façam esta maldade, já que o homem está em minha casa. Não façam uma loucura destas. Vejam, aqui estão a minha filha virgem e a concubina dele. Vou pôr as duas para fora e vocês poderão abusar delas, a fim de fazer o que bem quiserem. Mas não faça uma loucura dessas com esses homens. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então o levita pegou a sua concubina e a entregou a eles do lado de fora. E eles a forçaram e abusaram dela a noite toda, até pela manhã. E quando estavam amanhecendo, eles a deixaram. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu à porta do homem, onde o Senhor estava hospedado, onde o seu Senhor estava hospedado. E ela ficou ali até o clarear do dia. De manhã, quando seu senhor se levantou e abriu as portas da casa para continuar a viagem, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre a soleira. Ele lhe disse: levante-se e vamos embora. Porém, não houve resposta. Então o homem a pôs sobre o jumento e foi para a sua casa. Chegando em casa, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em 12 pedaços e enviou os pedaços para todas as regiões da terra de Judá. Todos que viram isso diziam: nunca se fez uma coisa dessas, nem se viu nada semelhante desde o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje. Pensem nisso, discutam entre si e digam o que se deve fazer.